o maior perigo da nossa era, quando você se perde de si mesmo. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio absoluto, sem música, sem podcast, sem celular, apenas na sua própria companhia? E mais importante, se você fizesse isso agora, você suportaria a pessoa que encontraria lá dentro? Nós vivemos na era da hiperconexão. Sabemos o que os nossos amigos comeram no café da manhã, sabemos a opinião dos especialistas sobre a economia global, sabemos as últimas tendências do mercado. Nós estamos conectados com o mundo inteiro 24 horas por dia. Mas o físico e pensador Marcelo Gleiser fez um alerta recentemente que me provocou. Ele disse o seguinte, que o maior perigo da era em que nós estamos não é a inteligência artificial, não é a economia, não é a política. O maior perigo é que você se perca de si mesmo. Hoje nós vamos falar sobre a coragem de olhar para dentro, sobre por que o silêncio se tornou um artigo de luxo e como a falta de tempo para si mesmo está destruindo a sua capacidade de ser verdadeiramente humano. Se você está chegando aqui agora, um prazer enorme, eu sou Letícia Casarré, sou cientista de formação, empresária, educadora e casada com um ator incrível que talvez você conheça, o Juliano Casarré, e juntos nós temos 6 filhos, uma rotina intensa que me ajuda a ser uma pessoa cada vez melhor, sem sombra de dúvidas. Esse podcast aqui, o Vai Por Mim, ele é feito para ser um verdadeiro gabinete de curiosidades, onde a gente fala de tudo um pouco, mas sempre com profundidade. O meu objetivo aqui é te transformar numa pessoa mais interessante e mais interessada. E também democratizar os conhecimentos que eu sei que mudaram a minha vida e podem mudar a sua também. E te convidar, se for o caso, se você entender que esse é o momento, para dar passos mais profundos comigo nos meus programas como a The Way Mentoria, o Vida, Carreira e Negócios, a Estrategista e logo na Lacademia, a plataforma de educação inovadora que eu estou prestes a lançar. Então, antes de começar, eu só queria te pedir uma coisinha. Se esse episódio falar aí no fundo do seu coração, no seu silêncio interior, compartilha com alguém que você ama, comenta, me ajuda a chegar em mais gente e vamos caminhar juntos, porque esse conhecimento aqui, se for bem aplicado, muda tudo. Nós desenvolvemos uma fobia, um verdadeiro pânico do silêncio. A primeira coisa que a maioria das pessoas faz quando entra no carro é ligar o rádio. A primeira coisa ao acordar é pegar o celular. A gente preenche cada microsegundo de vazio com ruído externo. E por que a gente faz isso? Porque o silêncio é um espelho. Quando o barulho do mundo cessa, a voz da nossa própria consciência fica ensurdecedora. E muitas vezes o que essa voz tem para dizer é desconfortável. Ela vai lembrar os nossos sonhos que abandonamos, as relações que a gente está negligenciando, o trabalho vazio que a gente está tolerando. Então a gente foge. A gente usa o trabalho excessivo, as redes sociais, o ativismo frenético como anestésicos. E a gente se perde nas demandas de outras pessoas para não ter que enfrentar as nossas próprias questões. E o custo de viver nessa fuga é que vai acontecendo uma verdadeira desintegração da sua identidade. Quando você passa anos sem olhar para dentro, você se torna um estranho na sua própria casa. Você acorda um dia aos 40 ou aos 50 anos e percebe que construiu uma vida que atende às expectativas de todo mundo, menos as suas. E na era da inteligência artificial, perder-se de si mesmo é assinar a própria sentença de obsolescência. A IA pode sim processar dados, escrever textos, criar imagens, mas ela não tem interioridade, ela não tem alma. A única coisa que torna a gente insubstituível é a nossa humanidade radical. E você não pode ser radicalmente humano se você nem sabe quem você é. Então aqui eu quero te deixar uma provocação, uma opinião, para você pensar. O autoconhecimento não é um luxo para quem tem tempo sobrando. O autoconhecimento é a habilidade de sobrevivência mais crítica do século XXI. Quem não se conhece vai ser facilmente manipulado, substituído e esquecido. E eu precisei aprender isso da forma mais dura, com 6 filhos, com empresa para gerenciar, uma rotina intensa e os desafios de saúde da minha filha caçula, Maria Guilhermina. A minha vida é um convite constante à dispersão. É muito fácil eu me perder nas demandas de ser mãe, esposa, empresária, mentora. Então teve vários momentos em que eu me vi operando puramente na força de vontade, resolvendo um problema atrás do outro sem um segundo de pausa. E o resultado disso não foi produtividade. O resultado disso é exaustão espiritual. Então eu precisei instituir para mim mesma o silêncio como uma regra inegociável da minha vida.
Eu precisei entender que o tempo que eu passo em silêncio, rezando, refletindo, lendo livros, não é tempo perdido. É o tempo em que eu afio o meu machado. É o tempo em que eu me reconecto com a minha essência para poder entregar o meu melhor para minha família e para os meus clientes. Então eu quero te convidar para conhecer a The Way, a minha mentoria, que não é uma mentoria de negócios, é uma mentoria de vida. Na The Way a gente vai trabalhar os seus 3 pilares: vida pessoal, profissional e interior, de uma maneira que você consiga criar um sistema que sustenta todas as suas decisões. Eu vou te acompanhar muito de perto e você vai estar inserida num grupo muito seleto e muito bem escolhido de mulheres que são, assim como você, exigentes, que querem excelência em todas as áreas da vida, mas querem ter aquela paz de estar fazendo as escolhas certas. Vem para The Way, o link está aqui na descrição, ou se você estiver assistindo na televisão, é só escanear o QR Code para você já conhecer melhor o programa. Agora, de volta para a nossa conversa. Beleza, Letícia. Então, você vai me perguntar, como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse caminho de volta para mim mesmo? Como a gente se reencontra num mundo que foi desenhado, cada vez mais, inclusive, para nos distrair? Então, eu estruturei aqui, para deixar no podcast, 3 atitudes para você colocar em prática. A primeira atitude é institua bolsões de silêncio. Você não precisa ir para um mosteiro no Tibete. Você não precisa de um retiro. Seria bom fazer um retiro, mas se você não puder, você só precisa de 15 minutos diários de silêncio intencional. Sem celular, sem música, sem livro até. Apenas você e os seus pensamentos. No começo, vai ser muito desconfortável. A sua mente vai gritar. Mas se você resistir à urgência de pegar o celular, eu diria até que ao vício de pegar o celular, o barulho vai se assentar e a clareza vai começar a aparecer. A segunda atitude é consuma alimento sólido para sua alma. Nós estamos obesos de informação e famintos de sabedoria. Pare de consumir só notícias urgentes, conteúdos rasos. Volte aos clássicos. Leia Dostoiévski, Tolstói, Santo Agostinho, Vitor Hugo. A grande literatura e a filosofia clássica são espelhos que nos ajudam a entender a nossa própria natureza. É por isso que eu estou criando a La Academia, para resgatar essa educação humanista que nos devolve a nós mesmos. A terceira atitude que eu quero que você tome é: faça a pergunta de alinhamento. Todos os dias, antes de dormir, faça a si mesmo uma simples pergunta: as escolhas que eu fiz hoje foram feitas pelo meu eu autêntico, por quem eu sou de verdade? Ou foram feitas pelo meu medo, pela minha vaidade ou pela expectativa de outras pessoas? A honestidade brutal é o único caminho de volta para casa. E aí, eu quero deixar você com um exercício prático. O seu desafio diário para essa semana vai ser o seguinte: eu te desafio a fazer o trajeto do silêncio. Escolha um trajeto que você faz todos os dias. Ir para o trabalho, buscar os filhos na escola, ir para a academia. Durante essa semana inteira, você vai fazer esse trajeto em silêncio absoluto. Sem rádio, sem Spotify, sem podcast, sem ligações. Use esse tempo para observar os seus pensamentos. Anote o que vier à tona quando você chegar ao seu destino. Anota nas notas do celular. Faça com que seja simples, não complica demais. E aí eu quero que você guarde isso aqui. Se uma ideia ficar em você reverberando nesse episódio, eu quero que seja essa. O maior perigo da nossa era não é a tecnologia, não é a inteligência artificial, é a desconexão de si mesmo. O silêncio não é um vazio que você precisa preencher. Ele é o espaço onde a sua identidade é forjada. Então, institua esses bolsões de silêncio, esses momentos protegidos. Alimente a sua alma com sabedoria clássica e tenha coragem de enfrentar a pessoa que você encontra quando o barulho do mundo para. O filósofo Blaise Pascal dizia o seguinte: todos os problemas da humanidade derivam de uma incapacidade do homem de sentar-se quieto em um quarto, sozinho. Quando você foge de si mesmo, você leva o seu caos para o mundo. Quando você se encontra, você se torna um porto seguro no meio da tempestade. A paz que você procura não está lá fora. Ela só pode ser construída do lado de dentro. Então, se você sente que precisa de ajuda para fazer esse caminho de volta para si mesmo, para alinhar a sua carreira, os seus negócios com a sua verdadeira essência, eu quero te convidar para conhecer o meu programa Vida, Carreira e Negócios. Lá a gente vai ter um espaço onde não só vamos falar sobre estratégias externas, mas muito sobre essa fundação interna que sustenta qualquer decisão
e qualquer sucesso duradouro. O link está aqui na descrição do episódio, é só você clicar e se inscrever no programa. E se você gostou desse tema, eu quero que você assista também um episódio chamado Os 3 Pilares da Vida, que fala justamente sobre como você pode encontrar o equilíbrio, um equilíbrio dinâmico entre os 3 pilares, interior, pessoal e profissional. Tenho certeza que vai te ajudar. Muito obrigada por me ouvir. Compartilhe esse episódio com alguém que você sabe que precisa de um momento de pausa e reflexão hoje. E a gente se vê no próximo episódio. Vai por mim.